Fala moçada, beleza? Hoje, atendendo a muitos pedidos, a gente vai dar uma dica de lugar para carnaval. Muita gente pediu lugares sossegados para sair da folia. Então a gente vai falar de onde a gente passou o carnaval no ano passado, a Uruoca, na Serra da Mantiqueira, sul de Minas. Pois é, Uruoca é uma cidadezinha bem pequena que conta com um pouquinho mais de 6 mil habitantes. E é o lugar ideal, galera, para quem está procurando cachoeira. Porque são mais de 85 cachoeiras, para vocês terem ideia. E também para quem gosta de fazer esportes radicais. Rapel, escalada, caminhada, trilha, bicicleta, é o lugar perfeito para vocês. E com certeza, assim como a Gisele falou, é o lugar certo para fugir do carnaval. Para quem gosta de misticismo também. Como chegar então a Uruoca? Supondo que você esteja na BR-040 no sentido Belo Horizonte-Rio de Janeiro, afinal de contas, eu imagino que seja por esse caminho que a maioria das pessoas vão para lá. Você precisa ficar mais ou menos atento ali no trecho da BR-040 quando você estiver aproximando de Juiz de Fora. Preste bastante atenção nas placas para Lima Duarte, né? Você está vendo aqui na imagem, essa plaquinha que aponta também para Caxambu e São Lourenço. Quando você vê um caminhão laranja, duas pessoas andando, entre à direita e aí daí é só seguindo as placas de Uruoca. A partir daqui, desse ponto, são 160 quilômetros até Uruoca. Gente, presta atenção, porque tem muitos radares na estrada, então se você gosta de meter o pé na tábua, dá uma controlada aí. E essa é a Uruoca. Essa foi a nossa chegada, o primeiro posto de gasolina que a gente parou para pegar a informação. E lá é tudo assim, galera, tudo muito vazio, muito parado, é bem charmoso. A gente ficou num sítio da Dona Rediná, Nave da Esperança é o nome do sítio, dá pra achar pelo Airbnb. E ela foi muito legal com a gente, uma senhora que mora lá há bastante tempo e tem muita história para contar. Tem uma montanha que tem a silhueta de uma mulher em determinado ângulo. E em outro ângulo ela já tem o formato de uma manada de elefantes. E tudo isso tem um significado. Para facilitar um pouco, você está vendo aqui uma das fotos que a gente tirou. Provavelmente você não está identificando assim de cara, mas nessa foto existe uma mulher e um elefante. A foto de baixo a gente meio que deu uma escurecida para facilitar e fez esse contorno. Vai um pouco da imaginação também. É uma oportunidade. Se você ficar lá, você pergunta para Dona Redinal o significado das pedras e volta aqui no comentário para contar pra gente. Isso aí. E depois de apreciar as montanhas, qual é a primeira coisa que a gente faz por lá? Cachoeira. Como eu disse no começo do vídeo, é um lugarzinho que tem muita cachoeira. Quem vai de carro tem uma vantagem que consegue conhecer mais cachoeiras, né? Porque tem umas que ficam longe das outras. Mas independente de onde você se hospedar, você vai conseguir uma cachoeira pertinho de você. A gente teve a sorte de, na propriedade da Dona Rediná, ter uma cachoeira, então a gente ficava com ela só pra gente. E ali perto tinham tantas outras, né? Tinha um poço, tinha a cachoeira do Tizil, tinham várias cachoeiras bacanas ali perto, né? Essa foto foi tirada na cachoeira do Tizil, inclusive. A gente pegou um martelo e desenhou esse coração aí como forma de deixar a nossa marca. Mentira, não fizemos isso, foi só uma piada. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, a gente colocou um link pro blog que aponta justamente pro artigo que a gente escreveu sobre a Uruoca por lá. E no artigo a gente deixou um mapa com as principais cachoeiras da região. Até mesmo quando você estiver andando de carro por lá, além de muitas estradas bonitas que você vai ver muita placa de cachoeira. Algumas são pagas, então fica ligado aí. Algumas cobram só estacionamento, outras são gratuitas, mas você precisa andar, pegar a trilha, então é sempre legal se informar. A gente não vai falar de todas as cachoeiras aqui, porque senão não deu pra ir todas também, né? 80 e tantas cachoeiras. E uma das cachoeiras que a gente foi a Cachoeira dos Garcias. Foi uma das mais bonitas, uma queda d'água bem grande, como você pode ver aí na foto. Olha o tamanhozinho do homem lá em cima. Pois é. E ele tá fazendo uma pose assim, tipo, eu sou o rei dessa parada. Para chegar à Cachoeira dos Garcias, você vai parar o carro na estrada mesmo, seguindo o mapa que a gente deixou no blog, e vai andar mais ou menos 1 quilômetro de trilha. Depois que você pega a trilha, você vai em direção a uma casa que até na época que a gente foi para lá era azul, fica no alto de uma montanha, inclusive é um lugar onde você pode se hospedar, a gente não conseguiu esse tipo de informação. E dali mesmo você já vai escutar o barulho de queda d'água. Desce a trilhazinha, são 2 trilhas no caso, né, a que liga da estrada até essa casa azul e depois da casa azul até a cachoeira, você vai achar ela. E aí a gente foi também no Poço das Fadas, que fica no Matutu.
É um lugar muito legal porque são várias cachoeirinhas assim, tem muitas pedras onde você pode parar, tomar sol, esticar lá uma canga. É bem gostoso, é bom para criança também, não é muito perigoso, né? Tinha até uma galera lá subindo numa árvore e pulando no poço, eu não sei até que ponto, né, faria isso, porque cachoeira é muito incerta, você pode bater numa pedra ali e se estrepar tudo. Né? E mesmo no carnaval esses lugares não estavam tão cheios assim, geralmente parece que no carnaval surgem pessoas de tudo quanto é lugar, a gente não sabe qual lugar fica vazio, a Uruoca é um deles. Saindo um pouco das cachoeiras, a gente visitou o centro da cidade, uma pracinha muito charmosa que tem a catedral muito bonita, a Catedral de Nossa Senhora da Conceição, que é do século XVIII e é muito bonita, está muito bem preservada, o interior dela estava aberto para visitação, então me lembrou muito os castelos medievais da Europa, era cinza por dentro, parecia que era toda de concreto ou mármore, eu não lembro. E com cortinas roxas, então foi bem bonito, foi um passeio assim, super rapidinho, só para conhecer, mas valeu a pena. A Uruoca é uma cidade muito pequena, né, como eu disse, e a gente se hospedou fora do perímetro urbano dela. Toda vez que a gente precisava comprar alguma coisa, a gente tinha que pegar o carro, andar por mais ou menos uns 40 minutos, caso, né, se você se hospedar como a gente, nas pousadas que ficam mais afastadas. É difícil encontrar mercadinhos lá, então assim... durante o carnaval, durante o carnaval foi bem complicado, mas não significa que não tenha nenhum mercado aberto. Pode ser que esteja tudo fechado, mas acho que eles deixam um, pelo menos, funcionando, foi o nosso caso. A gente não vai recomendar aqui, porque a gente não sabe se o mercado ainda existe, era um mercado bem pequeno. Chegar na cidade e começar a perguntar, você sabe onde tem um mercado aqui? As pessoas, por ser tão pequeno, eles acabam sabendo, tem um mercado que fica aberto lá do outro lado, e a gente foi lá. E não é um lugar muito caro, as coisas lá estavam até com preço legal. Comprar cerveja, a gente conseguiu gelo, tudo que a gente precisava aí pro feriado. E ele falou 40 minutos, mas não é porque é muito longe, é porque as estradas eram de chão, né, estradas de terra. E aí, como tinha chovido uns tempinhos antes, elas estavam bem acabadas. Tinha muito buraco, então tinha trechos que você tinha que passar quase parando. Sobre preços, a gente pagou R$26 cada um por diária, o que é muito pouco, porque no carnaval, quando você vai para outro lugar, você paga, sei lá, R$3.000 em 5 dias. Aí eu vou colocar o link do Airbnb aqui embaixo e aí você procura por Nave da Esperança que você vai achar a fazenda onde a gente ficou. Mas caso você não queira ir de Airbnb, você tem a opção também do Booking. A nossa recomendação é a pousada Dudu, ela fica muito bem localizada, perto do centro, então às vezes você não vai precisar tanto de carro ali para a cidadezinha. E tem preços bons também, a gente já consultou aqui, tinha até algum momento disponibilidade para o carnaval, mas é melhor você olhar rápido. O link está aqui embaixo na descrição, então você clica para poder pegar mais informações sobre o lugar. Então a gente termina mais um vídeo, né, mais um review de viagem sobre uma cidade brasileira que a gente gostou muito de conhecer, principalmente por termos conseguido fugir do carnaval tumultuado das grandes cidades. E tem uma novidade, conta a novidade. Não, gente, não tô grávida, não. A gente tem um filho, mas é felino. Cadê ele? É o novo mochileiro que um dia, quem sabe, vai estar viajando com a gente. Dá oi pra eles, Madalena. Ele tá com vergonha, gente. Eu acho que ele tava dormindo, então ele tá tímido ainda. Ele ainda não viajou, mas já passeou na vizinhança, dentro do cestinho dele. Já sabe escalar a toalha no varal. E a gente vai montar pra ele uma mochilinha também. A nossa primeira viagem com ele vai ser nesse fim de semana. E aí daqui a pouco a gente já tem várias dicas sobre como viajar com gatos. Mas enquanto a gente não tem, você pode dar as suas pra gente, que a gente tá precisando. É isso aí, pessoal. Se curtiu o vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal. Domingo que vem tem mais vídeo. Um grande abraço. Até mais ver. Tchau. Dá tchau, Madalena. Miau.